Estamos iniciando aqui no programa Outro Olhar uma série de entrevistas mostrando o olhar de trabalhador sobre a realidade política do Brasil com essa nova vivência que nós estamos passando a partir das eleições para presidente da República, que deu o terceiro mandato ao presidente Lula. Eu estou aqui com Sebastião José da Silva, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Rio de Janeiro, presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores e demais trabalhadores do transporte aqui da cidade do Rio de Janeiro e também diretor nacional da nova Central. Sebastião, obrigado aí pela sua participação e vamos começar essa jornada aí de 8 entrevistas para você dar um panorama da visão do trabalhador. Claro, tem outros trabalhadores com outra visão, mas nós queremos ver a sua, principalmente desse sistema sindical confederativo que nasceu lá na Revolução de 30 com Getúlio Vargas e que já vem desenvolvendo uma ação forte no movimento sindical no Brasil e também na política. Muito obrigado pela sua presença aqui no Outro Olhar. Como é que estão as coisas? Está tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Mas você fez aí uma introdução aí muito interessante, né? Do cenário nacional. Eu voltaria um pouco aí, desde o impeachment, né, da presidente Dilma, como é que se desenhou as relações de trabalho no Brasil, né? Nós tivemos, durante os últimos anos, realmente um momento muito delicado, muito ruim para a classe trabalhadora de um modo geral, e isso com repercussão direta na economia, né, com o aumento da pobreza, porque quando você precariza, né, o mercado de trabalho, isso tem um efeito dominó, vamos dizer assim, né? Mas estão sendo... o momento ainda é muito delicado. Entendemos que o contexto político que se deu à vitória do presidente Lula é algo assim inusitado no Brasil, né? Nunca se esperou, nunca se imaginou que nós tivéssemos, né, escondido um sentimento de ultradireita em uma camada bem significativa da população brasileira. É evidente que esse movimento, essa guinada à direita que o Brasil deu nos últimos anos, ela tem consequências que eu creio que nós ainda vamos ter que conviver com essas consequências por algum tempo. Não acho que o governo eleito do presidente Lula vá mudar, num toque de mágica, algo que foi destruído para a classe trabalhadora. E eu vou mais além. Eu acho que afetou, essa política afetou, de um modo geral, não é? Todos os movimentos sociais no país, né? Afetou todos os movimentos sociais, afetou a cultura, afetou muita coisa, né? Então, eu creio que é um momento de reescrever a história política do nosso país e, dentro desse contexto, reintroduzir, acho que essa é a palavra mais correta, reintroduzir no cenário político, que não há democracia forte, em primeiro lugar, no pilar assentado na Constituição brasileira, com a independência, né, dos poderes e a harmonia entre si. Sem independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário convivendo harmonicamente, a democracia está profundamente comprometida. Então, acho que o resgate, no primeiro momento, seria esse das relações institucionais. A partir do resgate das relações institucionais, creio eu, aí sim haverá de certa forma, um caminho a ser seguido pelo movimento sindical de se reinserir na influência que ele tem na organização da sociedade como um todo. O movimento sindical vai muito além
da representação direta do sindicato e dos trabalhadores, ele como um todo, um dos pilares da democracia também, que precisa ser reintroduzido. E só com o fortalecimento da democracia é que haverá possibilidade da organização dos trabalhadores retomar uma pauta que possa gerar distribuição de renda e melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores. Essa é a nossa opinião nesse momento. Isso. Sebastião, mas eu queria... Vamos esmiuçar mais essa análise de conjuntura aí, mais geral, que você fez. Qual foi o seu sentimento durante todo esse processo? Eu me senti aliviado, né? Quer dizer, foi uma campanha duríssima, uma vitória de 60 milhões contra 58 milhões. Nesse processo todo, como é que você se sentiu e no dia 30, quando saiu o resultado? Dá uma palhinha aí sobre o seu sentimento. Eu fiquei estarrecido, né? Eu até escrevi sobre isso, né? E o sentimento que eu fiquei é que nós tivemos, de certa forma, a humilde análise que eu faço desse processo é que nós tivemos, com atuação, eu diria até corajosa, do Supremo Tribunal Federal e do TSE, que teve, vamos dizer assim, muita habilidade, sem perder a sua autoridade, sua autonomia, de conduzir esse processo. Porque esse não foi um processo eleitoral normal, ele foi atípico, porque a máquina pública ela foi usada como nunca antes na história do Brasil. Então, não foi uma eleição do partido A contra o partido B. Foi uma eleição que envolveu aqueles atores que são órgãos de governo, órgão de Estado e não de governo, que não poderiam, em momento nenhum, se envolver na disputa eleitoral, e se envolveu ativamente. Isso comprometeu. Quando você fala nessa diferença, talvez nós devêssemos considerar aí que parte da sociedade resistiu, né, a essa pressão e foi possível garantir a vitória ainda por uma margem curta. Mas, em circunstâncias normais, se o pleito tivesse sido democrático, eu quero crer que nós não teríamos tido nem segundo turno. Com certeza não teríamos tido segundo turno. Que não foi uma eleição democrática, foi uma eleição onde um candidato teve muito mais poder. Já é um poder concorrer com a caneta na mão, na presidência da República. E usando a máquina pública, realmente é uma eleição maculada, vamos dizer assim. Acho até que, se o outro candidato tivesse ganhado a eleição, teria que haver, o TSE teria que ter coragem de caçar, porque essa candidatura já foi irregular lá atrás, já contrariou toda a legislação. É evidente que o clima no Brasil não possibilitava que o TSE abrisse, né? Na semana da eleição, né? Foi uma coisa impressionante. Impressionante. Nunca se viu. Então, eu acho que essa diferença, a gente deve um pouco aí à atuação do TSE, do Supremo Tribunal, e aos pobres, em especial aos nordestinos, que não só na região Nordeste, mas espalhado pelo Brasil todo, se sentiram um pouco, vamos dizer assim, discriminados, e aí resolveu dar a resposta, né? E parando para analisar melhor, eu não acho que o pobre não sabe votar, não. Eu acho que o pobre entendeu que o caminho que o Brasil estava trilhando era o caminho do autoritarismo, do retorno da ditadura militar, e as pessoas mais humildes, pobres, sabem que a ditadura não é boa para eles, e que no sistema democrático eles têm mais chance de ter uma vida melhor, de sobreviver. Então, foi um voto de sobrevivência. O voto do pobre foi um voto de sobrevivência para eles, e acabaram ajudando a salvar a democracia brasileira. Agora, Sebastião, se a gente analisar que a campanha foi bem desenvolvida, na sua opinião, a política de frente ampla, de procurar unir o máximo de setores, até
o próprio Lula definindo que não era uma campanha do PT, não é uma campanha de esquerda, mas é uma campanha em defesa da democracia de forma mais ampla. Até que ponto essa estratégia também contribuiu para que a gente fosse vitorioso? Eu acho que são dois fatores que a gente precisa abrir um parênteses nessa colocação sua. Acho que antes disso teve um fator que fez com que quem defende a democracia se juntasse e criassem essa frente ampla, porque a eleição foi muito além do PT. A eleição foi uma eleição em que ou se consolidaria um sistema de governo já em curso, ou se retomaria o caminho previsto na Constituição, né, do sistema brasileiro, né, do presidencialismo. O presidencialismo, na prática, ele já tinha, nesse governo, ele foi mudado, sem mudar a lei. Algumas coisas aconteceram absurdas. Por exemplo, a questão do governo federal ter, dentre as suas atribuições, a principal, que é o orçamento, né, designar o orçamento, ele entregou essa atribuição para o Congresso Nacional. Então, nós tivemos um modelo híbrido no Brasil. Um sistema presidencialista constitucional e um sistema parlamentarista na prática, porque o parlamento, né, nós tivemos um primeiro-ministro, até então ainda temos um primeiro-ministro, inclusive, que esse governo precisa dele para aprovar a PEC, né? Mas é um primeiro-ministro, porque já tem o poder do legislativo. Você estaria citando o alagoano Lira, é isso? Eu acho que ele exerceu o papel de primeiro-ministro. E o Bolsonaro, para não sofrer o impeachment, acabou delegando essa atribuição, que é uma das principais, para o Congresso Nacional. Isso desvirtuou a organização do governo, né? E isso fez com que todas as forças que de certa forma, há muita divergência, entenderam que tinha um motivo maior para fazer parte da frente, que era retomar, vamos dizer assim, o sistema de governo previsto na Constituição e voltar para o trilho, para o caminho da democracia, que é o que prevê a nossa Constituição. Eu acho que a frente foi muito em função dessa mudança, né, de modelo de governo em pleno mandato, uma coisa muito, muito esquisita, né? E aí você teve também, assim, para agravar mais a situação, quem tem atribuição constitucional de corrigir os desvios, né, da legislação, no caso da Presidência da República, que é o Procurador-Geral, botaram um procurador, né, para cumprir tarefa e não vamos dizer assim, exercer as suas atribuições constitucionais e propor aí um freio nesses desarranjos no modelo de governo que nós tivemos. E esses desarranjos aumentou o caos social no Brasil, porque você passou a ter uma distribuição, né, uma distribuição das verbas federais com critérios políticos, eminentemente, sem levar em consideração a necessidade dos municípios, das cidades. Então, você teve cidade, por exemplo, uma cidade com 20 mil habitantes que recebeu mais verba do que uma cidade com 2 milhões de habitantes, né? Então, isso gerou também um desequilíbrio e isso aumentou a desigualdade no Brasil muito. Então, tem esse conteúdo que precisa também ser analisado. Eu acredito que a equipe de transição esteja fazendo um raio-x, né? Que o governo é uma transição também diferente de todas, porque você não sabe que governo está recebendo. A gente vê críticas aí que o novo governo está propondo furar o teto de gasto. Mas que teto? Existe teto hoje? Né? Qual é o orçamento que está no Congresso encaminhado para o atual governo? É um orçamento sério? Imagina você, eu estive olhando o orçamento, para vocês terem uma ideia, ouvinte aqui pensar junto com a gente. Eu olhei lá no programa Minha Casa Minha Vida, que agora ele mudou para verde e amarelo, né? Casa Verde e Amarela, a previsão para 2023 é de 34 milhões. 34 milhões para fazer casa, né? Basicamente 3 casas que o filho dele comprou. Dá para comprar 3 casas
que o filho dele comprou é para fazer casa para milhões e milhões de brasileiros que estão nas ruas. Esse orçamento é que vai ser levado a sério. E me chama a atenção a grande mídia começar a discutir agora o fura-teto, né? Quando o teto já foi furado várias vezes, e não foi furado para construir casas ou para aumentar o dinheiro do farmácia popular, não. Foi para outras coisas. Então, é necessário que eu acho que uma das afirmativas do presidente Lula que tem soado na nossa visão muito, muito, muito interessante, muito importante que se concretize, é que a responsabilidade fiscal não pode estar desacompanhada da responsabilidade social. Acho que as duas coisas caminham juntas. Não há responsabilidade fiscal com 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Não há como a gente defender o nosso agronegócio, que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, com 33 milhões de brasileiros passando fome. Alguma coisa está muito errada. E por isso eu acho que a sinalização que esse governo dá nesse momento de transição tem tudo a ver com a frente que ele criou, não é? E não tem como, mesmo a sociedade tendo elegido um Congresso Nacional bem à direita, mesmo assim, acredito que a pauta desse governo, poucos deputados vão ter como votar contra. Eu acho que é mais ou menos isso, se ele continuar nessa linha. Agora, eu queria que você aprofundasse mais o que você falou no início dessa ou da anterior resposta, que é no sentido, é possível, como o novo governo vai fazer esse retorno, né, quer dizer, ao ambiente democrático e o Estado cumprindo as suas definições e cada um no seu lugar, cada poder. Nós tivemos 7 mil militares que assumiram a posição com duplicação de salário, ou além do salário que já recebia, receber novos cargos no governo. Nós tivemos várias medidas translocadas para impedir a organização dos trabalhadores, dos sindicatos, etc. Nós tivemos esses decretos sobre armas aí que tiraram, inclusive, do Exército o controle de armamento da Polícia Federal, etc. Você acredita que nessa política de frente ampla e tal, o novo governo vai conseguir tirar esse entulho todo que veio sendo colocado aí? Eu só citei alguns nesses 6 anos. Olha, mas eu acredito que sim. Eu acho que se a gente observar a equipe de transição, né, o presidente Lula ele teve uma competência, acho que só ele no Brasil tem, né? Ele é um cara, quem conhece ele sabe que ele é encantador de serpente mesmo, não tem jeito. Quem fica com o presidente Lula se encanta pela pessoa que ele e é um cara super inteligente. Então, o que eu acho que está desenhado é que se a gente pegar, observando a frente ampla e observando quem está lá nessa transição, você vai ver que nós temos pessoas mais alinhadas com as pautas de esquerda, nós temos pessoas mais alinhadas com as pautas de centro, e nós temos pessoas de direita também. Ele foi capaz de criar uma frente em que não tem corrente de pessoas independente de qual é a visão ideológica que não esteja contemplada. Então, eu acho que aqueles que defendem a democracia, sejam de centro, sejam de esquerda ou sejam de direita, terão espaço nesse governo, e ele já demonstrou isso. Eu acho que isso é fundamental para se rever algumas pautas que a extrema-direita apanhou como se fosse delas, né? Então, eu não acho que são pautas fáceis de serem encaradas, mas eu não acredito no revanchismo, não acho que esse governo vai vir aqui com cara de revanchista, não acredito que vai tentar com a canetada mudar as aberrações que esse governo fez. Eu acho que não vai, acho que vai ser negociado e acho que as aberrações vão ser corrigidas sem grandes traumas. Essa é a minha expectativa.
Agora, Sebastião, o governo ainda é do Bolsonaro, por mais que o Bolsonaro está aí, pelo levantamento aí, eu acho que foi da Folha e tal, ele trabalhou 81 minutos, certo? Diariamente aí, desde a eleição. Estão acontecendo manifestações golpistas e tal na porta dos quartéis, e tem acampamentos aí. O Supremo Tribunal tem tomado medidas, já bloqueou verbas aí de não sei quantas empresas de caminhões, etc. Eu não acredito que vá vingar nenhuma outra solução que não seja a posse normal e tal. Você acredita que o Bolsonaro, primeiro, vai tomar posse, ou vai dar posse, ele vai participar da posse? 2, como você avalia o comportamento aí do governo depois de que foi derrotado nas eleições? E sobre essas manifestações que agora em Mato Grosso, parece que é o lugar que mais teve manifestação, a Polícia Rodoviária Federal o Supremo enquadrou e aí eles tiraram os bloqueios, e agora parece que voltou e tal. Como é que você sente esse cenário aí de resistência bolsonarista ao resultado das eleições? Olha, a primeira observação que eu faço é que o governo, de fato, reconheceu, 10 minutos depois que o TSE anunciou a vitória do presidente Lula, o governo reconheceu. Né? O Arthur Lira foi lá e reconheceu o resultado das eleições. Né? Então, o governo, de fato, o governo que governou o Brasil nos últimos anos, reconheceu a vitória. Essa chama de radicais, ela tem financiamento, ela tem ideologia, e, de certa forma, eu acho que está sendo até bom. Sabe por quê? Porque toda a campanha do Bolsonaro foi em nome da democracia, foi pela liberdade de expressão. Eles queriam democracia, queriam liberdade. Agora eles tiveram que vestir a carapuça e ir para a porta dos quartéis pedir intervenção militar, que é o que eles sempre quiseram. Então, quem tinha dúvida de que era um movimento golpista, não resta mais dúvida. Não resta mais dúvida que o projeto era um projeto de ditadura. Então, acho que isso aconteceu nos Estados Unidos, e isso é para manter esse grupo mais radicais unidos, né? Acho que o Bolsonaro não tem... eu conheço o Bolsonaro há muitos anos, quantos anos eu milito no Congresso Nacional, há mais de 30 anos, e o Bolsonaro nunca trabalhou, né? Ele nunca trabalhou, então não é novidade nenhuma para quem conhece o Bolsonaro. E não acho que ele tenha a capacidade de se manter na liderança da extrema-direita no Brasil. Acho que esse movimento que eles estão fazendo na porta dos quartéis é um tiro no pé, eles não vão conseguir, e vai surgir algumas lideranças de direita no Brasil, o caso do Zema, do próprio governador de São Paulo, eles que vão assumir essa pauta da direita, respeitando a democracia, não tem nenhum problema de existir a direita. É até importante, como é importante existir a esquerda. Agora, o que não pode é aparelhar o Estado brasileiro, seja para a direita ou seja para a esquerda. O Estado é laico, é democrático, com imprensa livre, com liberdade individual, com liberdade de reunião. Ou seja, agora, o que estão fazendo na porta dos quartéis, em nome da liberdade, é uma agressão à Constituição, porque ali a área que está sendo ocupada pelos manifestantes radicais são áreas de segurança nacional. Eu queria ver se fosse o MST que estivesse lá na porta do quartel, o que tinha acontecido. Então, é importante até para se ver que havia, sim, as células dentro das Forças Armadas que defendem isso, tanto é que eles estão aceitando eles lá fazendo churrasco na porta dos quartéis, né, que é a área de segurança nacional. Então, aberração maior do que essa não existe. Uma polícia federal, uma polícia rodoviária federal, que sempre foi o nosso orgulho, símbolo da democracia brasileira, né, que agia acima, dentro da regra da Constituição, acima das pessoas, né, e foi aparelhada, desmoralizada do jeito que foi. As Forças Armadas, com essas atitudes, está sendo humilhada diante da população, depois de ter recuperado a sua imagem. Depois da ditadura militar, de 82 para cá, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica
Eles tinham recuperado o respeito da população. Eles estão jogando isso fora num projeto de um louco que eles mesmos expulsaram. Não dá para entender generais seguindo um capitão que eles mesmos consideravam, a ficha dele é lá, né, ambicioso e mal aluno, mal militar. Foi assim que ele saiu do Exército. Então, são coisas que a história vai escrever uma página que, nesses 500 anos, ainda não aconteceu aberração dessa magnitude. Essa é a visão que eu tenho. Mas eu acho que essa é uma barreira ultrapassada e que agora a gente tem que olhar para frente. E o mais grave disso tudo, Moisés, que eu acho, é a gente ter uma sociedade, vamos dizer, em conflito permanente, dentro da família. O cara semeou desordem nas famílias, entendeu? Tem irmãos que não se falam, quer dizer, são coisas assim, meio que... Se você vê, quando você vê uma pessoa defender Deus e defender a arma, alguma coisa está errada, né? Porque a vida, né, está acima de tudo, né? A arma só serve para tirar a vida, a arma é na mão de quem precisa dela para dar garantia para a gente, das Forças Armadas, das polícias, né? Então, assim, é meio uma inversão de valores que a gente acha que, graças a Deus, chegou ao fim. E com muita... Não vai ser fácil, eu sei que vai demorar um pouco, mas nós vamos retomar o caminho da liberdade, da autonomia, e muito mais. Acho que a palavra que nós temos que deixar aqui para os nossos telespectadores é o seguinte: podemos e temos que acreditar em dias melhores. Porque a esperança voltou. A esperança voltou e eu tenho fé nisso. Isso, só para terminar, para gente, a última, para você dar uma opinião. Claro que esse é o primeiro episódio aqui dessa temporada, Olhar de Trabalhador, certo? Com você, Sebastião José, presidente da Nova Central e do Sindicato dos motoristas, cobradores e demais profissionais do transporte aqui do Rio. Sebastião, para a gente finalizar, dá uma palhinha aí, o que você achou da viagem do Lula e como o mundo recebeu, né? Até se falou, o Brasil voltou, etc. Para a gente encerrar esse primeiro episódio aí, e na semana que vem vai ter mais. Olha, eu assim, eu nunca acompanhei de perto como eu acompanhei agora essa viagem do Lula, essa COP27, e eu diria para você que eu já li e já ouvi o discurso dele algumas vezes, e eu acho, sem sombra de dúvida, que foi o melhor discurso que ele fez da vida dele. Foi um discurso, foi um recado para o mundo, né? Chamou os grandes países para a responsabilidade com aqueles que são mais afetados com a questão climática, não agiu como vassalo, se colocou como líder, se colocou à disposição e fez, eu diria que ele levou o sentimento que fez com que ele fosse capaz de fazer a frente ampla. Ele levou isso para o discurso dele lá, com respeito ao meio ambiente. E eu até diria a você o seguinte: eu fiquei impressionado com a frase da Simone Tebet, né, quando foi ser entrevistada, a senadora candidata a presidente no segundo turno. Ela disse que o Brasil é maior do que as divergências que ela tinha com o PT, do que as divergências que ela tinha com o presidente Lula. Tinha algo muito maior que os uniam, né? Não, você me conhece, sabe que eu nunca fui petista, não sou um aliado, vamos dizer assim, do Lula, mas não existia opção melhor no Brasil, e talvez ele tenha a missão agora de reestruturar e colocar as coisas no trilho independente, né? Eu estou usando essa questão da Simone Tebet porque eu me coloco quase que nessa situação dela. Não é uma questão de ser lulista, nem ser petista. É uma questão de ser brasileiro, de defender a democracia, de defender a Constituição. Eu sou um legalista. E nós estávamos vivendo tempos nebulosos. E eu acho que o Lula deu toda a demonstração de respeito às instituições, passou 581 dias na cadeia, lutou para sair respeitando a Constituição, e foi com respeito à Constituição que ele conseguiu a frente ampla que pode trazer a esperança para o povo brasileiro. É isso.
Sebastião, queria agradecer muito a sua presença aqui no programa Outro Olhar e nessa temporada que nós abrimos aqui esse bloco, Olhar de Trabalhador. Nós acabamos de entrevistar, nesse episódio número 1, Sebastião José, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro, presidente da Nova Central do Rio e também diretor nacional da Nova Central Sindical de Trabalhadores do Brasil. Sebastião, muito obrigado e voltamos na próxima semana. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Um abraço.